entrando lá, e quando você vê 20, 30 crianças andando para lá, para cá, é uma coisa que a criança nunca vai esquecer. Você ensina eles na escola dominical, você faz muitas coisas, eles se convertem ao um ano cedo na sua vida. Esse aqui eu vou derrubar, vai quebrar. Aqui, ó. Não, obrigado. Café. E o chimarrão? Onde foi o chimarrão? Foi ali. Então, mas a gente vê essas coisas. Gostaria que eu pudesse ser convertido como criança. Os meus pais me levaram na igreja, assim, do tempo que eu nasci até 5 anos de idade. Alguma coisa aconteceu na igreja que até hoje eu não sei o que aconteceu. 5 anos de idade, os meus pais saíram da igreja. Quando eles saíram da igreja, a gente não foi muitos anos. Então, quando eu completei 16 anos de idade, eu voltei mais uma vez na igreja e eu me converti. Então, mas perdi muitos anos de vida cristã. Aí eu falo assim: aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na África, no Canadá, no Alasca, qualquer lugar, o povo é povo. O diabo é o diabo. Ele é o mesmo. Nós temos que decidir e fazer a decisão. Eu vou ficar firme, não importa o que aconteça. Eu vou ficar firme na igreja, não importa o que aconteça. Mas quando as crianças estão na igreja assim, e aí você vendo eles saindo, quando são jovens, coisas assim, eu garanto que nunca vão esquecer daquelas palavras que eles ouviram quando eram crianças. Nunca vão esquecer dessas coisas. E para ver essas pessoas tocando hoje à noite, que não é uma bênção. Eu me lembro aqui nesta igreja mesmo que só tinha um pianista e só tinha uma pessoa tocando violão. A minha esposa até uma vez tocava órgão aqui na igreja. Pastor Paulo me deu algumas lições com o contrabaixo. E quando eu não conhecia a música, eu só fingia que eu estava tocando. É só assim que a gente faz, né? A gente faz isso. Então, quando Deus faz alguma coisa, nós não devemos se esquecer. Ontem à noite eu preguei a mensagem: deixando Deus ser Deus. E quando a gente deixa Ele ser Deus, fazendo o que Ele sabe fazer bem, Deus vai fazer uma boa obra. E a obra que Ele faz, continue para sempre. Para sempre, a obra que Ele faz. Agora, em Apocalipse capítulo 1, pode ficar em pé se quiser. Se quiser. Lá nos Estados Unidos não é falta de respeito da palavra de Deus, mas a gente não faz isso lá. E eu conversei com o pastor Roberto, o pastor, é Roberto mesmo, Paulo? É pastor Paulo. Mas eu conversei com ele, chegando na igreja hoje à noite. Quando nós fazemos isso, e aí eu estou pregando, eu peço que você abra a sua Bíblia para um outro versículo. Nós devemos ficar em pé então. A cada vez que a gente cita um versículo, lê um versículo, nós temos que ficar em pé. Então, é uma coisa de costume, não é falta de respeito, é uma coisa de costume que a gente faz. Primeiro, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Que a Bíblia fala. Amém. Irmãos, podem se assentar e que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu penso assim, eu vou falar alguma coisa. Pessoas fazem muitas perguntas boas nesses dias. Como eu falei, aos 5 anos de idade, nós saímos da igreja, e quando eu era jovem, eu não entendia porque alguém ficaria numa igreja louca, ouvindo um pregador, gritando, chorando, fazendo coisa assim, por 1 hora. Por que uma pessoa faz alguma coisa assim?
Por que você vai gastar seu tempo numa igreja que não presta? Pessoas que não prestam, coisa assim. Eu pensei nisso. Eu não gostava da igreja, não gostava dos crentes, não gostava dos pregadores, não gostava de ninguém. Sabe por quê? Porque eu era perdido, não conhecia, não entendia as coisas que a igreja fazia. Alguns anos atrás, eu contei com o pastor Paulo, esses dias, que alguns anos atrás, e as pessoas de São Joaquim podem até lembrar nesses dias. Quantas pessoas lembram Maguila, o campeão, aqui, o lutador, lembra dele? Lá em São Joaquim, ele chegou lá e teve uma luta contra um norte-americano. Então, quando ele estava lá, eu vi ele, conversei com ele, conheci ele, tudo isso, né? O Maguila. Eu pensei assim, puxa, conhecendo o campeão do mundo, falando com ele, falando coisas assim, mas é um homem muito simples, né? É um homem muito simples. Quando Deus nos dê a salvação, e nós temos a oportunidade de servi-lo, eu vou falar assim, a gente nunca sabe a oportunidade que Deus vai nos dar para testificar para uma pessoa importante neste mundo. Quando eu estava conversando com Maguila, aí aquele homem, se vocês lembram o nome dele, eu esqueci o nome dele, foi Tony Awadi. Você lembra dele? Um promotor de boxe aqui no Brasil. Um homem rico, um turco, um homem muito rico. Quando eu conversei com ele, ele falou assim, eu não gosto de igreja, eu não gosto de pastor, eu não gosto de crente, eu não gosto de ninguém. Aí eu fiquei assim, por quê? Eu perguntei a ele, por que você não gosta? Porque ele falou assim, porque eu acho que todas as igrejas, seja católica, seja batista, seja adventista, seja qualquer uma, está aqui tirando dinheiro do povo. Só isso. E eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, o senhor acha que eu saí dos Estados Unidos, onde tem tantas oportunidades de ganhar muito dinheiro, que eu estou aqui nessa cidade de São Joaquim da Barra, que até as pessoas que moram lá não sabem de onde fica? Não é assim? E muitas vezes eu, lá na cidade, aí pessoas, por que você está aqui? Você está perdido nessa cidade? Não, e eu falei assim com ele, com esse Tony Awadi. Sabe o que ele falou? Ele disse, pastor, eu gostaria que você seja meu convidado especial amanhã à noite na luta. Eu disse, obrigado pelo convite, mas amanhã nós temos culto, e eu não vou faltar culto para uma luta. Não vou faltar. A luta aconteceu, aquele boxeador americano foi à nossa casa, depois a Janice fez um bolo de chocolate, cobertura de chocolate, coisa assim, e ele comeu tudo, nós não comemos nada. Ele é tão grande e forte assim, né? Não comemos nada. Levamos ele lá em casa. E na segunda-feira, depois de tudo, Bandeirantes, Globo, a televisão estava lá, todo mundo estava lá. E eu passando ali, e aquele Tony Awadi me apresentou para um homem muito rico, que financiou esta luta. E ele falou assim, eu quero que você conheça o pastor Daniel. Ele falou assim, o único verdadeiro crente, pastor que eu já conheci. A gente nunca sabe da maneira que nós podemos responder. Mas eu vou falar assim hoje à noite, nós somos crentes, nós temos oportunidades de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E tem três coisas aqui nesta noite, que se alguém me perguntar, por que eu devo servir ao Senhor Jesus Cristo? Porque eu devo servir a Ele, eu vou responder assim. Eu tenho três coisas aqui nesses dois versículos, que eu quero que vocês saibam hoje à noite, que é a razão que eu vou servir Jesus Cristo. E pessoas falam coisas assim, por que devemos amar Jesus Cristo? Por que devemos amar Ele? Por que aqui nós amamos Ele? Oi? Ele nos amou. Eu fui na igreja, não para ver Jesus Cristo, não porque eu amava Ele, eu fui na igreja para ver um show, porque eu ouvi falar desta igreja que eu fui naquela noite, que eles gritam, eles cantam, eles gritam aleluia, eles ficam em pé, levantando as mãos assim, até correm na igreja. E eu fui para ver um show.
E quando eu fui ver um show, sabe o que aconteceu? Eu ouvi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e eu me converti. Está vendo? Eu fui ver um show, mas Deus tinha uma coisa diferente. Ele queria que eu fosse salvo. E aí eu aceitei Ele como meu Salvador. Outra coisa que as perguntas que a gente faz é assim: por que eu devo ficar firme na igreja? Nos cultos, de manhã, à noite, na quarta-feira, visitação, qualquer coisa que a gente tem. Por que eu devo ficar firme na igreja? Por que eu devo fazer essas coisas? Vou falar assim. Eu cheguei aqui no Brasil em 1984. Não sabia nenhuma palavra em português, nenhuma. Só conheço hoje mais ou menos 5. Não dá para entender? Dá para ver? Eu não conheço muito em português até hoje. Mas eu cheguei aqui, eu fui na igreja lá em São Paulo com o pastor Thomas Gilmer. Não sei o nome exato da igreja hoje, lá perto do shopping Ibirapuera. Aí a gente entrou lá, e o pastor Thomas Gilmer, ele falou assim: pastor Daniel, eu não entendi nada. Isso que eu entendi, naquele dia que ele estava falando. Só que eu ouvi. Eu não entendi mais nada. Mas eu me lembro no 84, se vocês lembram certamente, no 84, aí tinha as Olimpíadas lá em Los Angeles. E no dia que a gente estava chegando no aeroporto em Congonhas, lá em São Paulo, sabe quem estava entrando atrás da gente? Alguns jogadores dos times das Olimpíadas do Brasil. Quando eu saí do aeroporto, tinha uma banda lá tocando. Eu disse: estou aqui, obrigado pela recepção, eu estou aqui, obrigado por isso. Aí eu fui na igreja, pastor Thomas Gilmer, e ele falando assim, blá, 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 blá. Eu entendi 2 palavras que ele falou naquele dia. Ele falou assim, blá, 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 ping-pong. Tem que ser ping-pong, tem que ser ping-pong dos Estados Unidos. Blá, 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 blá. Piquenique. Piquenique. Eu sei, comida. Piquenique. Né? Eu entendi essas palavras. Mas ele queria apresentar a minha família, veja bem, ele queria apresentar a minha família como nova família missionária aqui no Brasil. E ele falou, blá, 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 blá. Pastor Daniel Moore fez assim. Eu, a minha esposa, Nathan Michele, nós levantamos. Sabe como que faz? Né? Aí eu fiz assim, sentei. Semana seguinte, eu ouvi ele falando assim, blá, 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 blá. E ele fez assim. E eu falei com a minha esposa, eu disse, olha, tem pessoas aqui que não estavam aqui semana passada, e ele quer que a gente fique em pé. Então, nós ficamos em pé. Oi, tudo bem? Aí na semana seguinte, a gente está na mesma igreja, ele falando a mesma coisa. Blá, 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 blá. Ele fez assim, puxa vida, tem pessoas que faltaram 2 domingos. Estão aqui hoje, ele quer que eles reconheçam a gente. E ele fez assim, a gente ficou em pé. Depois eu fui entendendo, quem fez aniversário essa semana? E toda semana a gente estava completando anos aqui no Brasil. Puxa, o jeito que a gente envelhece aqui, né? É muito, né? E a gente foi ficando em pé, ficando em pé, ficando em pé. Sabe por quê? Porque eu não entendi nada que foi falado em português. Mas eu fui na igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, conferências, eu fui. Depois eu conheci o pastor Donaldo Merchant lá em São Bernardo do Campo, eu comecei a ir na igreja dele. Aí, indo lá, não entendi nada em português. O pastor Donaldo pregava e a gente ficava ali. Mas eu digo assim, só porque eu fui na igreja, mesmo não entendendo nada, porque é a coisa certa fazer. Porque nós devemos ir na igreja, quando às vezes a gente não entende o pastor, quando às vezes a gente não entende as outras pessoas, por que que nós? Porque é a coisa certa de fazer. Aqui, sabe por que eu vou na igreja?
Versículo 5. Aquele que nos ama. Ele nos ama. Aquele que me amou. Está vendo? Eu falei que eu não fui na igreja de 5 anos a 16 anos de idade. Andava de gangues, brigava, roubava, fazia qualquer coisa aqui neste mundo. Eu não estou aqui hoje à noite para glorificar o pecado, mas todos nós somos pecadores. Eu fui na igreja, a escola que eu frequentava, uma escola pública, um professor meu, ele mandou uma carta em casa, falando assim: Daniel vai estar morto antes de completar 20 anos de idade por causa da vida dele. Eu trouxe muito vergonha na família, no nome da minha família, do meu pai, da minha mãe. Eu fui muitas coisas assim. Mas sabe, eu fui na igreja, aquele domingo à noite. E eu ouvi que Deus me ama. Eu ouvi que eu sou muito especial diante do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele estava morrendo na cruz, Ele estava pensando em Daniel Moore. As outras pessoas já largaram mão, mas Deus ainda me amava, mesmo nos pecados que eu estava. Deus, então você vai me perguntar por que eu vou na igreja, por que eu vou servir, porque Ele me ama. Ele me ama mais do que meu pai, mais do que a minha mãe, mais do que qualquer pessoa aqui neste mundo. Deus me ama. E Ele foi na cruz porque Ele amava Daniel Moore. Ele morreu por mim, por meus pecados. E aí você vai dizer: oh pastor, você ouviu falar disso, esse problema na igreja, o que o pastor fez, o que essa pessoa fez, vamos sair da igreja. Não, eu não estou aqui por causa de você. Eu estou aqui porque Ele me amou, não por causa de nenhuma outra pessoa. Eu estou aqui porque Ele me amou, e não porque você fez isso, você me levou na igreja. O dia que eu fui na igreja, meu primo me levou na igreja, ele me convidou a ir na igreja. Aquele primo, ele falou assim: vamos lá, Daniel, ver um show hoje à noite. Ele me falou da igreja lá. Eu fui. Terceiro domingo eu me converti, porque eu não entendi. Eu era o líder do gangue, e eu fiquei sob a convicção do Espírito Santo, sentado aí no terceiro banco. E quando o apelo, eu peguei o banco, eu segurei assim, porque eu não podia deixar os membros do meu gangue saber que eu estava sob convicção. E meu primo me levou. Terceiro domingo eu me converti. Eu converti assim porque eu estava lá durante o apelo. O pastor pediu que todo mundo cobrasse a cabeça, fechasse os olhos. Aí eu estava ali. O pastor desceu, ninguém sabia. Ele desceu ali. Ele, nos meus ouvidos: Daniel, você não gostaria de ser salvo? Porque ele viu que eu estava sob a convicção do Espírito Santo. Daniel, você não quer aceitar Jesus Cristo? Eu disse: sim, Senhor, mas que qualquer coisa neste mundo eu quero me converter. Eu estou cansado da minha vida. Eu estou cansado dessas coisas. Eu fui no altar. Não importava quem estava ao meu lado, quem estava na igreja. Eu fui no altar. Quando eu levantei do altar, eu olhei, e os outros 8 rapazes do meu gangue estavam no altar. Deus convertendo, Deus salvando, Deus ajudando, Deus fazendo coisas. Hoje, daquelas pessoas, tem vários pregadores, vários missionários, pessoas que estão servindo o Senhor Jesus Cristo. Então você vai me perguntar por quê? Eu vou servir a Jesus Cristo porque Ele me amou. Ele me amou. Aquele primo meu, Davi, não se converteu. Ele fez tantas coisas, já foi baleado, já foi esfaqueado, já estava na prisão, já fazia muitas coisas. E um ano depois de estar aqui no Brasil há algum tempo, eu estava lá de férias, estava lá na minha casa, lavando o meu carro. Aí parou um carro, o cara desceu sem camisa, tatuagem, tudo isso.
foi correndo para mim, eu estava pronto para brigar, né? Não sabia o que eu fiz para aquele homem ficar bravo comigo. Era meu primo, ele me abraçou. Agora, quando eu falo que eu estou aqui no Brasil, eu marco no Facebook aquele primo. Orando. Ele se converteu. Ele se converteu. Então, se você vai me perguntar, por que eu estou na igreja? Porque Jesus Cristo me amou. E a única coisa que eu posso fazer para mostrar meu amor para Ele é entregar a minha vida a Ele e deixar Ele usar a minha vida do jeito que Ele quiser. Então, Ele me ama. Essa aqui é a coisa do amor de Jesus Cristo. Vamos pensar a maravilha do Senhor. A maravilha. Eu falei dos rapazes que meu pai levou na igreja aquela noite, mas eu vou dizer assim também, que outros rapazes não foram do nosso gangue. Todos eles hoje estão mortos, estão na prisão, vidas estragadas, e eu vejo eles hoje, às vezes, não tem nada aqui nesta vida, e Deus me resgatou do meio daquela corrupção. E você vai me perguntar, por que você vai servir a Jesus Cristo? Porque Ele me amou. E a maravilha de Deus é assim, Ele amou o mancebo rico, não amou na Bíblia, fala assim, também Ele amou a mulher samaritana. Mas pastor, você não conhece a minha vida. Pode ser que eu não conheça, mas eu sei uma coisa, Deus pode salvar a qualquer um. Ele pode salvar qualquer um. E quando você se converte no Senhor Jesus Cristo, você vai dizer assim, eu vou servi-lo, porque Ele fez uma coisa para mim que ninguém mais fazia na minha vida. Ele amou Marta, Maria e Lázaro, amou eles muito, mas também Ele amou aquela mulher que foi achada em adultério. Não é grande o amor de Jesus Cristo? Não importa o que você fez, de onde você veio, se você tem dinheiro, não tem dinheiro, não importa, Jesus Cristo ama. Então é isso que nós temos que pensar. Também eu penso assim, a manifestação do amor do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas nesta vida vão dizer assim, eu te amo, eu te amo. Muitas pessoas nas igrejas, quando você está pastorando uma igreja, pessoas falam assim, pastor, eu te amo, essa aqui é a minha igreja, eu vou ficar firme, o Senhor vai casar os meus filhos, os meus netos, assim, esta aqui é a única igreja, eu não vou para outra. E na semana seguinte, a faca enfiada na costa, não é assim? O amor que o homem tem não é o mesmo amor que Jesus Cristo. Está vendo? Muitas pessoas falam que eu te amo, mas quando chega naquele momento, mostrar seu amor, manifestar seu amor, eles não estão aí, eles fugiram. Mas quando Jesus Cristo disse assim, eu te amo, Ele manifestou esse amor dizendo assim, eu vou morrer no Calvário. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, sabe o que Ele estava dizendo? Aqui é a manifestação do meu amor, eu te amo. Eu não parei porque eu ia morrer na cruz lá. Eu não parei porque a dor, por causa da dor. Eu não parei por causa da separação. Eu não parei por essas coisas. Que eu me virei pecado por vocês. Ele disse, não parei. Ele manifestou o seu amor. Então, Jesus Cristo nos ama. Ele nos ama. Então, eu acho que veja bem aqui o que a Bíblia fala no versículo 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou. Eu gosto disso. Eu vou servir Jesus Cristo porque Ele me ama. Eu vou servir Ele porque Ele lavou os meus pecados. Eu sempre gosto de falar assim. Quando Ele lavou meus pecados, Ele pegou meus pecados e Ele jogou na profundidade do mar. Ele deixou ali. E assim, quando Ele deixou aquele pecado na profundidade do mar, Ele colocou uma placa ali em cima do mar. É proibido pescar. Eu vou dizer assim, a única pessoa, duas pessoas aqui neste mundo que vai lembrar você do seu pecado, é você mesmo e Satanás.
Jesus Cristo, nós vamos chegar lá no céu e nós vamos dizer assim, eu era tanto pecador. Ele vai dizer assim, era? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu posso lembrar seus pecados, você pode lembrar os meus pecados, mas Jesus Cristo nos lavou completamente os meus pecados. Que maravilha! Eu vou servir a Ele, porque Ele nunca me faz lembrar dos meus pecados. Nunca. Nunca. A gente não tem tempo nesta noite, mas se a gente for abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, que fala dos homens ali, Davi, Abraão, Enoque, aí a gente vai falando desses homens. E aí nós lembramos, alguém me fala do pecado de Davi, que pecado que ele cometeu, Davi Macedo. Mas o rei Davi, que pecado? Alguém me fala? Adultério. E Moisés? Hã? Ele matou, não matou? Ele fez muitas coisas. E a gente vê, mas eu vou falar assim, em Hebreus capítulo 11, você não vai achar nenhum pecado deles mencionado. Está lá, é só falando sobre a fé que eles têm no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento não é lembrado mais os pecados dele. E Deus não lembra os nossos pecados. E eu vou servir Ele porque Ele me amou. Ele lavou os meus pecados. E ultimamente, nesta noite, versículo 6, Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos exaltou. Quantos ricos nós temos aqui nesta noite? Não, Cacildo. Aí você... Não, eu sei que nós somos ricos no Senhor. Nós somos ricos no Senhor. Mas quem tem muito dinheiro no banco? Quem tem o carro do ano? Pode ser que tem, mas não significa. Eu vejo pessoas com uma casa boa. Tem um comercial na televisão lá nos Estados Unidos. Um homem lá, ele tem na casa do dia, uma grande casa, tem na família, tem 3 carros na garagem. Ele tem o cortador de grama, que ele pode sentar e andando assim. E os vizinhos estão assim, puxa vida, quanto dinheiro este homem tem? E no final daquele comercial fala assim, o homem falando assim, alguém me tira dessas dívidas? Porque aquele homem que parece que tem dinheiro, às vezes não tem. Mas você vê um homem que não tem, parece que não tem nada. Tinha um homem na minha igreja lá nos Estados Unidos, antes de vir para cá. Ele andava assim de calça jeans e camisa simples, coisa assim. E um carro que não era muito bom. E olhando para ele, não tinha nada. Mas ele era multimilionário. Ele tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. A esposa dele falou comigo um dia, Daniel, você é meu pregadorzinho favorito. E se eu tivesse $10 mil, eu daria a você. Seu marido tem. Seu marido tem. Por que você não quer dar para mim? Pega o dinheiro dele e dá para mim. Ele tem. Me mostra, me manifesta este amor. Manifesta para mim este amor. Mas veja bem, eu cresci num bairro lá nos Estados Unidos. A Cidinha, a Joana já foram lá. E quando eu sei, pastor Paulo já foi lá, Bob Nichols estava na nossa igreja lá, e o seu filho. E se você for lá, eu vou levar você fazer um volta em nossa cidade, onde eu cresci. A casa que eu morei, nada. Nós viemos do nada. Pecadores, miseráveis, mas Jesus Cristo nos amou. Ele lavou os nossos pecados e Ele tem nos exaltado como reis e sacerdotes. Você entra no avião e você vai lá, e essa pessoa aqui ao lado, você vê pessoas assim no telefone, todo lá no aeroporto esperando o voo, e as pessoas fazendo assim, negócios com outras pessoas, e você pode até ouvir eles falando assim, $milhões, isso aqui vai custar, coisa assim. Aí você é do nada, você senta ao lado dele num avião, aí você senta assim, o peãozinho, né? Você não é nada, ele é o rico.
E aí você pergunta, o que você faz? Eu sou presidente dessa firma, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho um conto aqui, um conto lá, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? O que você faz? Eu sou embaixador de um país. Qual país? É fora desse mundo. É do céu. E eu sou embaixador de Deus. E aí você tem a chance de testificar para aquele homem. Eu vou dizer assim: eu não sou nada, mas em Jesus Cristo eu tenho tudo. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo. Tudo que Ele tem pertence a mim. Então, desde que Deus fez tudo isso para mim, hoje eu vou servir a Ele. Eu vou servir a Deus. As pessoas podem sair, podem reclamar, podem fazer de tudo. Eu vou servir a Deus, porque Ele me amou, Ele lavou meus pecados e Ele me exaltou. Não sou nada, mas eu não. A gente tem um ditado lá nos Estados Unidos: nós não temos que entrar no banco traseiro com ninguém. Não temos que entrar no banco traseiro com ninguém. Nós podemos ir lá na frente dirigindo, porque nós somos filhos de Deus. Então, talvez nesta noite você está pensando em sair. Talvez você está pensando assim: eu não sou nada. O que Deus pode fazer comigo? Como eu falei ontem à noite. Abre as suas Bíblias, segundo Coríntios. Não tem que levantar de pé, ok? 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Pessoas falando: por que eu quero servir ao Senhor Jesus Cristo? 2 Coríntios, capítulo 8. Se vai acontecer alguma coisa para missões na sua igreja, eu não sei, eu vi mais de 6, 7, 8 igrejas representadas aqui nessa noite. Se missões vai para frente na sua igreja, vai começar aqui. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Quando você faz isso, quando você vê o amor de Jesus Cristo tem para nós, tudo que Ele tem feito para nós vamos servir Ele, não importa o que acontece. Dr. Bob Jones, Pastor Paulo vai chegando aqui. Dr. Bob Jones, Sr., que começou a escola lá nos Estados Unidos, ele falava assim sempre nos cultos da universidade. Ele falava assim: faça o que é certo, mesmo que caia as estrelas do céu. Não importa o que ele faz ou ela faz. E eu faço uma pergunta: você sabe que Deus te ama? Você está servindo Ele? Ou a gente está andando aqui neste mundo? A gente está deixando nossas famílias, nossos amigos liderar a gente fora da igreja e não servir a Jesus Cristo? Deus pode fazer muitas coisas aqui nessa noite. Cabeças curvadas, olhos fechados. Mike